Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Quando você sai à noite, talvez para caminhar ou apenas para respirar o ar fresco, e levanta os olhos para o firmamento, para aquela tapeçaria negra e profunda pontilhada por bilhões de diamantes estelares, qual é a sensação que invade a sua alma? Para a maioria de nós, desde os primeiros pastores que olharam para cima até os astrônomos modernos, a sensação predominante é a de infinito. Nós sentimos instintivamente que o universo é um palco sem fim, estendendo-se para sempre em todas as direções. Uma vastidão aberta, esperando para ser explorada. Sentimos que, se tivéssemos uma nave estelar potente o suficiente, talvez uma nave que viajasse na velocidade da luz, ou até mesmo com tecnologias exóticas de dobras espaciais, poderíamos escolher uma direção aleatória, apontar o nariz da nave e viajar para sempre. Acreditamos que poderíamos descobrir novas galáxias, novos impérios, novas maravilhas, eternamente, sem nunca encontrar uma parede, um limite ou um fim. A ficção científica de Star Trek a Star Wars nos prometeu isso. Ela nos disse que o universo é um lugar aberto, livre e acessível. Um oceano infinito esperando apenas pela nossa coragem e tecnologia para ser mapeado. Mas a cosmologia moderna tem uma notícia devastadora para esse sonho romântico. O universo não é aberto. Para nós, observadores presos na Via Láctea, o universo é uma cela. Nós vivemos dentro de uma bolha. Uma esfera colossal, sim, inimaginavelmente grande para a mente humana, mas finita. Uma esfera com um diâmetro de exatos 93 bilhões de anos-luz. As paredes dessa esfera não são feitas de tijolos, nem de campos de força, nem de matéria bariônica que você possa tocar. Elas são feitas de algo muito mais intransponível e fundamental. Elas são feitas de geometria e tempo. Nós chamamos essa fronteira de universo observável. E o limite dessa fronteira é o horizonte cosmológico. A tese que vou apresentar e defender neste vídeo de 1 hora e 40 minutos é profundamente perturbadora e vai contra toda a nossa esperança de exploração. É fisicamente impossível escapar dessa bolha. E pior, é impossível alcançar a grande maioria das galáxias que nós já conseguimos ver hoje com nossos telescópios. Você pode olhar para uma galáxia cintilante no seu telescópio, ver sua luz vermelha e antiga e pensar: um dia, em um futuro distante, meus descendentes irão até lá. Mas a física diz: não, aquela galáxia já está perdida. A luz que você vê é um fantasma do passado. O objeto real, a galáxia física feita de estrelas e planetas, já foi arrastada para além do horizonte, para uma região de não retorno, onde o espaço flui mais rápido que a luz. Nós estamos presos em uma ilha que está encolhendo em termos de alcance causal, cercados por um oceano escuro que está ficando cada vez mais vasto e mais violento. Para entender a natureza dessa prisão, precisamos fazer uma distinção crucial que muitas vezes é ignorada na ficção científica e até na divulgação científica básica. A distinção entre o universo global e o universo observável. O universo global é tudo o que existe. É a totalidade da criação decorrente do Big Bang. A maioria dos modelos cosmológicos atuais, baseados na teoria da inflação cósmica, sugere que o universo global é, de fato, infinitamente grande. Ou, se não for tecnicamente infinito, é tão colossalmente grande, dobrando-se sobre si mesmo em escalas que desafiam a compreensão, que para todos os efeitos práticos é infinito. Ele pode ser 10, elevado à 23ª potência, vezes maior do que a pequena bolha que vemos. Mas nós não vivemos no universo global. Nós não temos acesso a ele. Nós nunca tocaremos nele. Nós vivemos, existimos e morreremos no universo observável. E o que define o tamanho dessa região? 2 coisas: a velocidade da luz e a idade do universo. O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que a luz teve apenas 13,8 bilhões de anos para viajar desde o início dos tempos até as lentes dos nossos telescópios. A luz é rápida, mas não é instantânea.
Ela tem uma velocidade finita. Se uma galáxia estiver tão longe que a luz dela levaria 14 bilhões de anos para chegar aqui, ela é, por definição, invisível para nós. A luz dela ainda está a caminho, correndo pelo vazio. Ela ainda não entrou na nossa bolha de realidade. Ela está fora do nosso cone de luz. Então, a intuição humana nos diz: "Ah, professor, então o problema é apenas tempo. É só esperar. Amanhã a luz chega. Daqui a 1 bilhão de anos, veremos mais longe. O universo observável deve estar crescendo, engolindo mais do universo global. Certo? A nossa prisão deve estar se expandindo. Intuitivamente, sim. A cada segundo que passa, a luz tem mais um segundo de viagem. Então, deveríamos estar vendo mais coisas. O horizonte deveria estar se expandindo para fora, revelando novas terras, novas galáxias, novas possibilidades. Mas aqui entra o vilão da nossa história. O fator que transforma o universo de um museu em expansão para uma prisão de segurança máxima, onde as portas estão se fechando. A expansão métrica do espaço e a energia escura. O espaço não é estático. O espaço entre as galáxias não é um palco vazio e passivo onde os atores se movem. O espaço é dinâmico. O espaço é ativo. Ele está sendo criado. Novos quilômetros de vácuo estão nascendo a cada instante entre nós e os aglomerados distantes. Imagine que você é uma formiga caminhando sobre um elástico gigante. Você caminha a uma velocidade constante. Vamos chamar isso de velocidade da luz. O seu objetivo é chegar a um pedaço de açúcar na outra ponta do elástico, que representa uma galáxia distante. Mas enquanto você caminha determinadamente, alguém está esticando o elástico. Se o elástico for esticado devagar, você eventualmente chega lá. Vai demorar mais do que o previsto. Você terá que andar mais do que a distância original. Mas você chega. Mas e se o elástico for esticado tão rápido, mas tão rápido, que o ponto de destino se afasta de você a uma velocidade maior do que a sua velocidade máxima de caminhada? Você nunca chegará. Você caminhará para sempre, mas o chão sob seus pés crescerá mais rápido do que seus passos. O açúcar se afastará eternamente. A distância aumentará, não diminuirá, apesar do seu esforço. Esta é a nossa realidade cosmológica. Existem regiões do universo, a vasta maioria dele, na verdade, que estão se afastando de nós a velocidades superiores à da luz. Mas, professor Kaku, você protesta. Einstein disse que nada pode viajar mais rápido que a luz. Como as galáxias podem se afastar mais rápido que a luz? Essa é a confusão mais comum e perigosa. Einstein disse que nada pode viajar através do espaço mais rápido que a luz. Nenhuma massa, nenhuma informação, nenhum foguete pode rasgar o tecido do espaço a essa velocidade. Mas ele nunca disse que o próprio espaço não pode se expandir mais rápido que a luz. O espaço não tem massa. O espaço não transmite informação por si só. O espaço é o tecido do palco. E a relatividade geral permite que o tecido se estique a qualquer velocidade que a energia escura ditar. E hoje, sabemos que qualquer galáxia situada além de uma certa distância, o chamado raio de Hubble, cerca de 14,5 bilhões de anos-luz, está se afastando de nós em velocidade superluminal. A luz que essas galáxias emitem em nossa direção tenta lutar contra a correnteza. É como um nadador tentando subir uma cachoeira. O nadador, que é o fóton, nada a 300 mil quilômetros por segundo para cá, mas a cachoeira, que é o espaço em expansão, o empurra a 400 mil quilômetros por segundo para lá. O fóton nunca chegará aos nossos olhos. A galáxia nunca será vista. Ela está causalmente desconectada. Ela saiu do nosso universo prático. Ela deixou de fazer parte da nossa realidade. O número que citei no início, 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, é o tamanho atual da região que contém objetos cuja luz, emitida num passado distante, conseguiu nos alcançar antes que a expansão se tornasse rápida demais. Mas aqui está o horror existencial. A maioria das galáxias que vemos hoje,
aquelas lindas espirais que o Hubble e o James Webb fotografam no campo profundo, aquelas joias cósmicas, já cruzaram o horizonte de não retorno. Nós as vemos como elas eram há bilhões de anos, quando estavam mais perto e o universo se expandia mais devagar. Nós vemos o fantasma infantil delas. Mas, agora, no tempo presente cósmico, os objetos físicos reais que geraram aquela luz já foram arrastados pela expansão para além da barreira da luz. Se enviássemos um sinal de rádio para elas hoje, ou se apontássemos nossa nave mais rápida para elas hoje, jamais as alcançaríamos. Mesmo se viajássemos na velocidade da luz, jamais as alcançaríamos. O espaço entre nós e elas cresceria tão rápido que o nosso sinal ficaria vagando no vazio para sempre, congelado e esticado, sem nunca encontrar um alvo. Os cálculos mais recentes estimam que cerca de 94% a 97% das galáxias que compõem o universo observável já estão, neste exato momento, inalcançáveis para nós. Não importa o que façamos, não importa quão avançada seja nossa tecnologia. Pense nisso. Respire fundo e processe esse número. De tudo o que podemos ver no céu, de todos os trilhões de galáxias, 97% já são apenas miragens. São imagens residuais de lugares que não podem mais ser visitados. Apenas 3% do universo visível está ao nosso alcance teórico. E isso se viajarmos na velocidade da luz. Se viajarmos em velocidades humanas, estamos presos apenas ao nosso grupo local, a Via Láctea, Andrômeda e algumas dezenas de galáxias anãs. Todo o resto está fugindo para o esquecimento. Neste vídeo, vamos explorar a arquitetura dessa prisão. Vamos entender como Edwin Hubble, na década de 1920, descobriu que o universo não era estático, mas que as galáxias estavam fugindo de nós, explodindo a ideia de um cosmos eterno e imutável. Vamos mergulhar na natureza da energia escura, essa força misteriosa que compõe quase 70% do universo e que não apenas expande o espaço, mas acelera a expansão. Ela age como um motor de isolamento, empurrando nossos vizinhos para o esquecimento cada vez mais rápido. E, finalmente, vamos olhar para o futuro distante. Um futuro onde o horizonte cosmológico terá se fechado tanto que não veremos nenhuma outra galáxia no céu. Os astrônomos de trilhões de anos no futuro nascerão em um universo escuro e vazio. Eles olharão para cima e verão apenas as estrelas da própria galáxia fundida. Eles pensarão que o universo é estático, eterno e solitário. Eles não terão nenhuma evidência do Big Bang, nenhuma evidência da expansão, nenhuma evidência de que existiram outras galáxias. O conhecimento da cosmologia será apagado da realidade. Nós vivemos em uma era privilegiada. A única era na história do tempo em que é possível ver a grade da nossa prisão e entender o tamanho da nossa cela. Somos prisioneiros, sim, mas somos prisioneiros que sabem a verdade, enquanto os futuros habitantes do cosmos nem saberão que estão presos. Preparem-se para olhar para o limite final, o lugar onde a luz para e o nada começa. Bem-vindos ao horizonte cosmológico. Para entendermos a natureza da nossa prisão, precisamos voltar no tempo. Precisamos voltar a uma época em que a humanidade acreditava que o universo era eterno, estático e imutável. Parece estranho hoje, mas há apenas 100 anos, em 1920, a verdade científica era que a Via Láctea constituía a totalidade do universo. Acreditávamos que tudo o que víamos no céu, as estrelas, as nebulosas, os aglomerados, estava contido dentro da nossa própria galáxia. Além das bordas da Via Láctea, acreditava-se que havia apenas o vazio infinito e eterno, onde nada acontecia e onde o tempo não tinha significado. Era uma visão reconfortante. Um universo estático é um universo seguro. É um universo que sempre foi assim e sempre será assim. Até mesmo Albert Einstein, o homem que reescreveu a gravidade, caiu nessa armadilha psicológica. Quando ele terminou sua teoria da relatividade geral em 1915, suas equações diziam algo que ele não queria ouvir. Elas diziam que o universo deveria estar se contraindo sob sua própria gravidade ou se expandindo devido a alguma energia inicial. Mas um universo dinâmico parecia feio,
e instável para Einstein. Então, ele inseriu artificialmente um termo em suas equações, uma constante cosmológica, um fator de correção matemática cuja única função era manter o universo parado, congelado e perfeito. Ele chamaria isso mais tarde de o maior erro da minha vida. Mas enquanto os teóricos brigavam com equações em seus quadros negros na Europa, um homem nos Estados Unidos estava olhando para o céu real. Seu nome era Edwin Hubble. Imagine a cena. Estamos no topo do Monte Wilson, na Califórnia, nas noites frias e escuras da década de 1920. Hubble está sentado na cadeira de observação do telescópio Hooker de 100 polegadas, que na época era o maior olho que a humanidade já havia apontado para Deus. Hubble estava interessado em manchas difusas de luz chamadas nebulosas espirais. A maioria dos astrônomos achava que essas nebulosas eram apenas nuvens de gás recém-nascidas dentro da nossa própria Via Láctea. Mas Hubble notou algo dentro da nebulosa de Andrômeda. Ele viu estrelas individuais. E, crucialmente, ele identificou um tipo especial de estrela chamada cefeida variável. As cefeidas são como faróis cósmicos padrão. Elas pulsam com um brilho que revela a sua verdadeira potência. Se você sabe o brilho real de uma lâmpada e vê o quão fraca ela parece, você pode calcular a distância exata dela. Hubble fez as contas, e o resultado foi um choque sísmico para a ciência. A estrela que ele via não estava a alguns milhares de anos-luz dentro da Via Láctea. Ela estava a milhões de anos-luz de distância. Naquele momento, o universo explodiu em tamanho. Andrômeda não era uma nuvem de gás. Andrômeda era uma ilha-universo, uma galáxia inteira, composta por bilhões de sóis, separada de nós por um abismo intransponível. De repente, a Via Láctea deixou de ser o universo e tornou-se apenas uma entre bilhões de outras ilhas, flutuando no oceano cósmico. Mas a descoberta do tamanho do universo foi apenas o aperitivo. O prato principal, a revelação que definiria o nosso destino e a nossa prisão, veio quando Hubble começou a analisar a luz dessas galáxias. Ele usou um espectroscópio, um prisma sofisticado, que decompõe a luz das estrelas em um arco-íris de cores. Quando você faz isso, você vê linhas escuras no arco-íris, como um código de barras. Essas linhas representam os elementos químicos, como hidrogênio e hélio, absorvendo a luz. Hubble sabia onde essas linhas deveriam estar, mas quando ele olhou para as galáxias distantes, as linhas estavam no lugar errado. Elas estavam todas deslocadas para a direita, em direção à cor vermelha do espectro. Isso é o famoso redshift, ou desvio para o vermelho. Para entender o que isso significa, pense no som de uma ambulância passando por você na rua. Quando a ambulância se aproxima, a sirene é aguda, ondas sonoras comprimidas. Quando ela se afasta, a sirene fica grave, ondas sonoras esticadas. Isso é o efeito Doppler. A luz se comporta da mesma maneira. Se uma galáxia estivesse se aproximando de nós, suas ondas de luz seriam comprimidas e pareceriam mais azuis. Se ela estivesse se afastando, as ondas seriam esticadas e pareceriam mais vermelhas. O que Hubble viu foi assustador. Quase todas as galáxias que ele observou estavam vermelhas. E não era um vermelho aleatório. Havia uma correlação matemática precisa, hoje conhecida como Lei de Hubble. Quanto mais longe a galáxia estava, mais vermelha ela aparecia. Ou seja, quanto mais longe ela estava, mais rápido ela estava fugindo de nós. O universo não estava parado. O universo estava explodindo. As galáxias estavam se dispersando como estilhaços de uma granada cósmica que detonou há bilhões de anos. O sonho do universo estático e seguro morreu naquela noite no Monte Wilson. Mas aqui precisamos fazer uma pausa e corrigir um erro comum de interpretação. É vital que vocês entendam isso para compreenderem por que é impossível escapar. Quando dizemos que as galáxias estão se afastando, a imagem mental que vem à cabeça é a de uma explosão convencional. Imagine uma granada explodindo em uma sala vazia. Os estilhaços voam através do ar, ocupando um espaço que já existia.
Não é isso que está acontecendo com o universo. As galáxias não estão se movendo através do espaço. Elas não têm propulsores. Elas não estão voando para longe de nós no sentido convencional. Na verdade, as galáxias estão, em sua maior parte, paradas. O que está acontecendo é que o espaço entre elas está se expandindo. O próprio palco está crescendo. O chão está se esticando. Para visualizar isso, vamos usar a analogia mais famosa da cosmologia: o balão de Hubble. Imagine um balão de festa vazio. Com uma caneta marcadora, desenhe vários pontos na superfície da borracha. Cada ponto representa uma galáxia. O ponto A é a Via Láctea. O ponto B é Andrômeda. O ponto C é uma galáxia muito distante. Agora, comece a encher o balão. A borracha se estica. Se você fosse uma formiga vivendo no ponto A, Via Láctea, o que você veria? Você veria o ponto B se afastando de você. Você veria o ponto C se afastando de você. E aqui está a mágica geométrica. Como há mais borracha entre A e C do que entre A e B, quando a borracha estica, o ponto C se afasta muito mais rápido do que o ponto B. Isso explica perfeitamente a lei de Hubble. Quanto mais longe, mais rápido. Agora, pergunte à formiga: onde é o centro da explosão? Na superfície do balão não existe centro. Se você fosse uma formiga no ponto C, veria o ponto A fugindo de você. Todos os pontos se afastam de todos os pontos. Todo mundo acha que é o centro, mas ninguém é. O universo é uma democracia de isolamento. Todos estão sendo empurrados para longe de todos. Outra analogia útil é a do pão de passas no forno. Imagine uma massa de pão crua cheia de passas. As passas são as galáxias. A massa é o espaço. Você coloca o pão no forno e a massa cresce. As passas não crescem. As galáxias, mantidas juntas por sua própria gravidade interna, não se expandem. Você não está se expandindo. A Terra não está se expandindo. O sistema solar não está se expandindo. A gravidade local é forte o suficiente para vencer a expansão do espaço em escalas pequenas. Nós somos passas estáveis, mas a massa entre as passas cresce. Uma passa que estava a 1 centímetro de distância, agora está a 2. Uma que estava a 10 centímetros, agora está a 20. A expansão acontece no vazio. É o vazio que está inchando. E isso nos traz de volta à nossa prisão. A expansão métrica do espaço tem uma propriedade aterrorizante que a diferencia do movimento normal. Ela é acumulativa. Se você tem 2 objetos separados por 1 metro de espaço e o espaço se expande 1% a cada segundo, eles se afastam a 1 centímetro por segundo. Mas se você tem 2 objetos separados por 1 milhão de quilômetros, esse mesmo 1% de expansão significa que eles se afastam a 10 mil quilômetros por segundo. Quanto mais espaço existe entre você e o objeto, mais espaço novo é criado a cada segundo. É como juros compostos. Quanto mais dinheiro você tem no banco, mais dinheiro você ganha de juros. Quanto mais distância você tem, mais velocidade de recessão você ganha. Isso leva a uma conclusão inevitável e matematicamente sólida. Deve haver uma distância crítica. Deve haver uma distância onde a quantidade de espaço sendo criada entre nós e a galáxia é tão grande que a velocidade de afastamento supera a velocidade da luz. Lembrem-se, o espaço não tem limite de velocidade. A borracha do balão pode esticar tão rápido quanto a física permitir. Esse ponto crítico é o que define o nosso horizonte cosmológico atual. Qualquer galáxia que esteja além desse ponto está sendo carregada pela correnteza do espaço a uma velocidade superluminal em relação a nós. A luz que ela emite tenta vir para cá a 300 mil km/s, mas o espaço entre nós e ela está crescendo a 301 mil km/s. É uma esteira rolante cósmica. O fóton corre, mas está sendo arrastado para trás. Ele nunca chegará aqui. Essa descoberta de Hubble mudou a filosofia humana. Antes, achávamos que vivíamos em uma casa estável. Agora, sabemos que vivemos em cima de estilhaços voadores. Mas Hubble, na década de 1920,
viu apenas a ponta do iceberg. Ele viu que o universo estava se expandindo e assumiu, logicamente, que essa expansão era o resto do impulso do Big Bang. Ele e todos os físicos depois dele pensaram: ok, o universo explodiu. A gravidade de toda a matéria deve estar puxando tudo de volta. Então, a expansão deve estar desacelerando. O universo deve estar freando. Era a suposição lógica. Se você joga uma bola para cima, ela sobe, mas desacelera por causa da gravidade. Eventualmente, ela para e cai. Todos esperavam que o universo estivesse freando. Talvez um dia ele parasse e colapsasse num Big Crunch. Mas o universo guardava um segredo final. Um segredo que só descobriríamos em 1998 e que selaria o nosso destino de isolamento absoluto. O universo não está freando. O universo está pisando no acelerador. A descoberta de Hubble nos deu o modelo do balão. Mas o modelo do balão que Hubble imaginou era um balão que estava sendo enchido com um sopro inicial e depois deixado para esvaziar ou parar. O que descobrimos recentemente é que existe uma bomba de ar invisível conectada ao balão, bombeando mais e mais espaço a um ritmo frenético. Essa bomba é a energia escura, e é ela que transforma a expansão em uma prisão perpétua. Se a expansão estivesse desacelerando, como Hubble pensava, talvez a luz de galáxias distantes pudesse, eventualmente, nos alcançar. Talvez o nadador pudesse vencer a correnteza se a correnteza ficasse mais fraca com o tempo. Mas a correnteza está ficando mais forte. A cada segundo que passa, mais espaço é criado, e a taxa de criação permanece constante ou aumenta. Isso significa que galáxias que hoje estão no limite da nossa visão, amanhã estarão além dela. O balão de Hubble não é apenas uma curiosidade astronômica. É a descrição da nossa sentença. Nós estamos, literalmente, ficando sem universo. A cada momento que eu falo com vocês, bilhões de anos-luz cúbicos de espaço estão cruzando o horizonte de eventos, levando consigo galáxias, estrelas e civilizações potenciais para o reino do inobservável. Eles não desapareceram fisicamente. Eles ainda estão lá, vivendo suas vidas. Mas para nós, eles deixaram de existir. A linha telefônica foi cortada. A carta nunca chegará. A descoberta da expansão foi o primeiro passo para entendermos que somos órfãos cósmicos. Antes de Hubble, éramos prisioneiros que achavam que a cela era pequena, apenas a Via Láctea. Depois de Hubble, percebemos que a cela é enorme, mas as paredes estão se movendo. E o que é mais assustador? As paredes não estão se fechando para nos esmagar. Elas estão se afastando para nos isolar. A solidão que a expansão cósmica nos impõe é uma solidão fria, silenciosa e eterna. O universo não termina com um estrondo, nem com um suspiro. Ele termina com um afastamento. Ele termina com cada um de nós ficando sozinho em seu próprio pedaço de pão, enquanto o resto da padaria desaparece na escuridão. Na próxima parte deste vídeo, vamos aprofundar a batalha impossível entre a luz e o espaço. Vamos entender a matemática por trás dessa corrida. Por que a luz, a coisa mais rápida do universo, perde essa maratona? Vamos falar sobre o conceito de distância de Hubble e como ele funciona como uma válvula unidirecional. Coisas saem, mas nada entra. E vamos começar a introduzir o verdadeiro monstro da história, a energia escura. O que ela é? Por que ela existe? E como ela garante que o nosso horizonte não seja apenas uma barreira, mas uma guilhotina que está caindo lentamente sobre o nosso conhecimento do cosmos? Preparem-se para ver a luz lutar por sua vida e perder. Até agora, estabelecemos o cenário do crime. Descobrimos que vivemos em uma bolha de 93 bilhões de anos-luz e que o universo, longe de ser estático, está se inflando como um balão monstruoso. Mas agora, precisamos olhar para a física desse processo com uma lupa. Precisamos entender a mecânica da fuga. Como é possível que o universo esteja nos vencendo? Como é possível que a luz, a coisa mais rápida, gloriosa e intocável da criação, o mensageiro que nada nem ninguém pode ultrapassar, esteja perdendo uma corrida para o vazio?
Bem-vindos ao paradoxo central da cosmologia moderna. Bem-vindos à corrida impossível. Para compreender a profundidade desse problema, precisamos primeiro reafirmar a supremacia da luz. Na física local, no espaço que eu e você ocupamos, a luz é o rei absoluto. Einstein provou com a relatividade especial que C dólares, 299.792.458 metros por segundo é o limite de velocidade cósmico. Nada com massa pode alcançá-la. Nenhuma informação pode ultrapassá-la. A luz é a causalidade em movimento. Se você acender uma lanterna, os fótons saem disparados com uma confiança inabalável. Eles não aceleram, eles já nascem na velocidade máxima. Eles não cansam, eles não param para descansar. Eles viajam pelo vácuo com uma determinação matemática perfeita. Se o universo fosse um palco estático, como Newton imaginava, a luz seria invencível. Dê tempo suficiente a um fóton e ele cruzará qualquer distância. Ele poderia viajar de uma ponta a outra de um cosmos infinito. A luz seria a garantia de que, eventualmente, tudo estaria conectado a tudo. O universo seria uma rede única de informação compartilhada. Mas o universo não é um palco estático. O universo é uma esteira rolante. E é uma esteira rolante diabólica, porque ela não tem uma velocidade fixa. Ela fica mais rápida quanto mais longe você tenta ir. Vamos visualizar isso. Imagine um fóton de luz como um corredor olímpico de elite. Ele é perfeito. Ele corre a uma velocidade constante, incansável, sempre a 300 mil km/h. Ele nunca tropeça. Agora, coloque esse corredor em uma pista. Essa pista é o espaço entre a Terra e uma galáxia distante, digamos, a galáxia GNZ11. O corredor, a luz da galáxia, começa a correr em direção à linha de chegada, a Terra. Mas assim que o tiro de largada soa, a pista começa a se esticar. O asfalto está sendo criado sob os pés do corredor. Se a pista se esticasse devagar, o corredor venceria. Ele teria apenas que correr uma distância maior. Mas a lei de Hubble nos diz que a taxa de expansão é proporcional à distância. Isso significa que para cada megaparsec, uma unidade de distância astronômica que existe entre nós e a galáxia, a pista gera 70 km de espaço novo a cada segundo. Parece pouco, não é? O corredor corre a 300 mil km/h. O que são 70 km de expansão? O corredor nem sente. Ele devora esse espaço extra sem esforço. Isso é verdade para galáxias próximas. Para Andrômeda ou para o aglomerado de Virgem, a expansão é irrelevante. A gravidade ou a velocidade da luz vencem facilmente. Mas aqui está o truque da geometria. A expansão é cumulativa. Imagine que a galáxia está muito longe. Digamos que ela está a 14,5 bilhões de anos-luz de distância. Distância comóvel, não tempo de viagem da luz. Nessa distância, existem milhares e milhares de megaparsecs de espaço entre nós e ela. Cada pequeno pedaço desse espaço está gerando seus 70 km de novo chão. Quando você soma todos esses pequenos pedaços, a velocidade total com que a galáxia se afasta de nós atinge um número crítico, 300 mil km/s. Nesse ponto exato, a velocidade de recessão da galáxia iguala a velocidade da luz. Esse ponto é chamado de raio de Hubble, ou esfera de Hubble. O que acontece com o fóton que sai dessa galáxia em nossa direção? Pense na esteira rolante. O corredor corre a 20 km/h para frente. A esteira roda a 20 km/h para trás. Para um observador externo, o corredor está parado. Ele corre com todas as suas forças, suando, os músculos queimando, mas ele não sai do lugar. O chão o puxa para trás na mesma taxa que ele avança. O fóton emitido no raio de Hubble está preso. Ele está correndo em direção à Terra com a velocidade máxima permitida pela física, mas o espaço entre ele e a Terra está crescendo na mesma velocidade máxima. A distância entre o fóton e a Terra permanece constante. Ele está congelado em uma suspensão inútil, um grito de luz que nunca avança. Mas o horror não para aí. O universo é muito maior do que o raio de Hubble. O que acontece com uma galáxia que está além desse limite? Digamos,
Uma galáxia que está se afastando a 400 mil km/s. O fóton sai dela a 300 mil km/s em nossa direção, mas o espaço o arrasta para trás a 400 mil km/s. O resultado líquido é que o fóton se afasta de nós a 100 mil km/s. Mesmo apontando diretamente para a Terra, mesmo voando com a fúria de uma estrela explodindo, a luz está andando de ré em relação a nós. É como tentar subir uma escada rolante que desce rápido demais. Você sobe os degraus, mas a escada desce mais rápido e você acaba descendo para o andar de baixo, cada vez mais longe do topo. Essa luz nunca, jamais nos alcançará. A galáxia está, para todos os efeitos práticos, além de um horizonte de eventos. Isso cria uma situação bizarra e contraintuitiva. Nós podemos ver galáxias que estão se afastando mais rápido que a luz hoje? A resposta, surpreendentemente, é sim. Mas há uma pegadinha temporal. A luz que vemos hoje saiu dessas galáxias há bilhões de anos, quando elas estavam mais perto, dentro do raio de Hubble. Naquela época, o nadador conseguia vencer a correnteza. O fóton entrou na nossa esfera de influência e viajou até aqui. Enquanto ele viajava, a galáxia continuou se afastando e acelerou. Hoje, a galáxia física está se movendo mais rápido que a luz e é inalcançável. Mas a luz antiga dela ainda está chegando. Nós estamos vendo fantasmas de objetos que já fugiram da nossa realidade. Estamos recebendo cartas de amigos que já morreram ou que se mudaram para um lugar onde o correio não chega mais. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar isso por causa da barreira de Einstein. Elas perguntam: professor, se a galáxia se afasta a 400 mil km/s, isso não viola a relatividade? Isso não permite viagem no tempo ou quebra da causalidade? A resposta reside na natureza do movimento. Na relatividade especial, nada pode se mover através do espaço mais rápido que c². Se você pegar um foguete e tentar acelerá-lo a 2 km/h, você precisa de energia infinita e viola a causalidade. Mas a recessão das galáxias não é movimento através do espaço, é a expansão do espaço. As galáxias estão localmente paradas. Se você estiver na galáxia distante, você não sente nenhuma aceleração. Você não é esmagado contra a cadeira. O seu café não derrama. Do seu ponto de vista, é a Via Láctea que está fugindo a 400 mil km/s. Como o espaço não transmite informação, o espaço vazio é, bem, vazio. O fato de dois pontos se afastarem mais rápido que a luz não quebra nenhuma lei. Nenhuma mensagem está sendo enviada a essa velocidade. Pelo contrário, a comunicação está sendo destruída. A expansão superluminal não conecta o universo. Ela o desconecta. Ela não cria paradoxos. Ela cria silêncio. É a censura cósmica definitiva. O universo protege a causalidade, garantindo que regiões que se movem rápido demais, uma em relação à outra, deixem de interagir. Agora, vamos aprofundar a tragédia do fóton com uma analogia famosa na matemática. A formiga no elástico de borracha. Imagine um elástico de 1 metro. Uma formiga começa a andar de uma ponta a outra a 1 cm por segundo. Ao mesmo tempo, alguém estica o elástico, fazendo-o crescer 1 metro por segundo. A ponta final se afasta da formiga, sem ela, muito mais rápido do que ela anda. A intuição diz que a formiga nunca chegará, mas a matemática diz o contrário. Se a taxa de expansão for constante, velocidade constante de estiramento, a formiga sempre chegará. Por quê? Porque a cada passo que a formiga dá, ela deixa uma porcentagem do elástico para trás. Esse elástico que ficou para trás também se estica, empurrando a formiga para a frente. É uma corrida longa, demoraria bilhões de anos, mas a matemática do universo desacelerado ou constante permitiria que a luz nos alcançasse eventualmente. Durante muito tempo, os cosmólogos pensaram que o nosso universo era assim. Eles achavam que a gravidade estava freando a expansão. Nesse cenário, o raio de Hubble, a linha onde a velocidade é c², estaria se expandindo para fora, engolindo mais galáxias. A luz que hoje está lutando contra a correnteza
eventualmente venceria, porque a correnteza ficaria mais fraca. Nesse universo otimista, o horizonte cosmológico seria temporário. Se esperássemos o suficiente, veríamos tudo. Mas a descoberta da energia escura em 1998 matou a formiga. Em um universo com energia escura, o elástico não está sendo esticado a uma velocidade constante. Ele está sendo esticado com aceleração. A velocidade de expansão está aumentando exponencialmente. Nesse cenário, a formiga não tem chance. O chão não apenas cresce, a taxa de crescimento cresce. Isso cria um horizonte de eventos cosmológico. Diferente do horizonte de eventos de um buraco negro, que é uma barreira no espaço da qual você não pode sair, o horizonte cosmológico é uma barreira no tempo e no espaço da qual você não pode receber. Qualquer evento que aconteça hoje, além desse horizonte, nunca, jamais será visto por nós. Não importa se esperarmos trilhões de anos. Não importa se tivermos telescópios do tamanho de galáxias. A luz emitida lá hoje será esticada, avermelhada, enfraquecida e arrastada para longe até que seu comprimento de onda seja maior que o próprio universo visível. Ela se tornará nada. Vamos tentar visualizar o drama de um fóton preso nessa zona proibida. Imagine um fóton que saiu de uma galáxia logo além do horizonte. Ele viaja em nossa direção. Ele luta. Durante o primeiro bilhão de anos, ele perde terreno. Ele é arrastado para longe de nós pela expansão acelerada. Mas, à medida que viaja pelo espaço que também está se expandindo, ele entra em regiões onde a taxa de expansão local é diferente? Não, a expansão é onipresente. O fóton experimenta o que chamamos de redshift cosmológico. O espaço esticando não apenas afasta o fóton, ele estica a própria onda do fóton. Ele rouba energia da luz. A luz azul vira verde. A verde vira amarela. A amarela vira vermelha. A vermelha vira infravermelha. Eventualmente, a onda vira micro-ondas. Depois, ondas de rádio. A luz perde a capacidade de interagir com a matéria. Ela se torna um fantasma tão tênue que é indistinguível do ruído de fundo. A galáxia de origem não apenas se afasta, ela desaparece gradualmente, como um navio navegando para dentro de um nevoeiro eterno. Primeiro, ela fica vermelha. Depois, ela fica escura. Depois, ela congela no horizonte, sua imagem ficando cada vez mais fraca e dilatada no tempo, até que o último fóton detectável chega e... silêncio. Para sempre. Essa batalha entre luz e espaço define os limites do nosso conhecimento. Nós somos limitados pela velocidade da luz para explorar e limitados pela velocidade do espaço para observar. É um duplo confinamento. A luz é rápida demais para a nossa tecnologia atual, não conseguimos alcançá-la, mas lenta demais para a escala do universo, não consegue vencer a expansão. Nós estamos presos no meio, em uma zona cachinhos dourados perversa, rápidos o suficiente para entender a vastidão, mas lentos demais para conquistá-la. O conceito de universo observável é, portanto, dinâmico. Ele não é uma bolha fixa. No passado, quando a expansão era mais lenta, antes da energia escura dominar, o horizonte englobava mais do futuro potencial. Agora, à medida que a energia escura assume o controle, o horizonte efetivo está encolhendo em termos de fração do universo total. O universo está ficando maior, mas a nossa fatia dele está ficando proporcionalmente menor a cada instante. Estamos perdendo contato. Estamos perdendo a rede. Imagine a internet mundial. Agora imagine que, servidor por servidor, os sites estão saindo do ar. Primeiro, você perde o acesso aos sites da Ásia, depois da Europa, depois da sua cidade vizinha. Eventualmente, você só consegue acessar o computador da sua própria casa. É isso que o universo está fazendo conosco. Ele está desconectando a grande rede cósmica. A corrida impossível não é uma competição esportiva. É um processo de divórcio galáctico. As galáxias não estão apenas correndo. Elas estão fugindo de nós como se tivéssemos uma doença contagiosa. E a doença é a nossa causalidade.
O universo não quer que influenciemos essas regiões distantes, então ele cria espaço rápido o suficiente para garantir o isolamento. E não se enganem pensando que a tecnologia pode resolver isso. Vamos construir um motor de dobra. Vamos dobrar o espaço e ir mais rápido que a expansão. Mesmo se os motores de dobra de Alcubierre forem possíveis, e eles exigem energia negativa, como vimos no vídeo anterior, eles ainda operam dentro do espaço-tempo. Se a expansão do espaço entre nós e o destino for violenta o suficiente, ela pode desestabilizar até mesmo a bolha de dobra. Mas, assumindo que a dobra funcione perfeitamente e possamos viajar a 10 dólares ou 100 dólares, ainda assim teríamos um problema de navegação. Para onde ir? A luz que vemos hoje mostra a galáxia onde ela estava, mas ela não está mais lá. Devido à expansão acelerada e não linear, calcular a posição atual de um objeto além do horizonte é um pesadelo de incerteza. E mesmo com dobra, estaríamos perseguindo um alvo que se move a velocidades relativísticas extremas. Mas para nós, criaturas de matéria e foguetes químicos, a questão é puramente acadêmica. Para nós, a luz é o limite. E se a luz perde a corrida, nós perdemos a esperança. A cada momento que você hesita, a cada momento que a humanidade adia seu destino nas estrelas, mais do universo se torna inalcançável. Estamos em uma corrida contra o tempo, mas o tempo e o espaço têm uma vantagem injusta. Ele joga com energia escura. Na próxima parte deste vídeo, vamos encarar esse vilão de frente. O que é a energia escura? Por que ela apareceu de repente na história do universo? Por que, durante bilhões de anos, a gravidade venceu e formou galáxias, apenas para ser derrotada agora por essa pressão fantasma do vácuo? A descoberta da energia escura em 1998 foi a maior surpresa da astronomia moderna. Ninguém esperava. Todos achavam que o universo iria frear, mas ele acelerou, e essa aceleração é a sentença final. É o carimbo de caso encerrado no nosso processo de isolamento. Vamos entender como essa força invisível, que não podemos ver, tocar ou medir em laboratório, está, neste exato momento, rasgando o tecido da realidade e empurrando nossos vizinhos para a escuridão eterna. Preparem-se. O grande divorciador está chegando. Até agora, nossa história cósmica seguiu uma lógica que, embora perturbadora, era compreensível. O universo nasceu em uma explosão, o Big Bang, e desde então vem se expandindo por inércia. As galáxias estão se afastando porque foram arremessadas para longe no início dos tempos. É como os estilhaços de uma granada. Eles voam rápido no começo, mas à medida que encontram a resistência do ar ou a atração da gravidade, eles deveriam desacelerar. Durante quase todo o século XX, essa foi a aposta de todos os cosmólogos, de Einstein a Hubble, de Carl Sagan a Stephen Hawking. A suposição era simples e baseada na força mais familiar do universo, a gravidade. A gravidade é uma força atrativa. A matéria atrai matéria. As galáxias puxam as galáxias. A matéria escura puxa a matéria comum. Portanto, a lógica ditava que, embora o universo estivesse se expandindo, a atração gravitacional mútua de todos os trilhões de corpos celestes deveria estar agindo como um freio gigantesco. A expansão deveria estar perdendo força. A grande dúvida científica da década de 1990 não era se o universo estava freando, mas o quanto ele estava freando. Havia duas possibilidades finais para o nosso destino, e ambas dependiam desse freio. Cenário A. A gravidade é forte o suficiente para parar a expansão e reverter o processo. O universo pararia de crescer e começaria a encolher, terminando em um Big Crunch, o grande colapso, um filme do Big Bang rodado ao contrário. Cenário B. A gravidade é fraca demais para parar a expansão, mas forte o suficiente para desacelerá-la continuamente. O universo cresceria para sempre, mas cada vez mais devagar, deslizando suavemente para a eternidade fria. Em ambos os cenários, o horizonte cosmológico não seria uma prisão definitiva. Se a expansão desacelerasse,
A luz de galáxias distantes teria tempo para nos alcançar. A formiga eventualmente venceria o elástico. O nadador venceria a correnteza enfraquecida. Nós vivíamos com essa esperança. A esperança de que a gravidade nos manteria conectados. Mas em 1998, o universo riu da nossa esperança. Em 1998, a astronomia sofreu o maior choque desde que Copérnico tirou a Terra do centro do sistema solar. E esse choque tem um nome: energia escura. A história dessa descoberta é fascinante e ilustra como a ciência funciona. Você faz uma pergunta à natureza e às vezes ela responde algo que você nem sabia que era possível perguntar. Dois grupos independentes de astrônomos, um liderado por Saul Perlmutter e outro por Brian Schmidt e Adam Riess, estavam tentando medir a desaceleração do universo. Eles queriam pesar o cosmos para saber se o destino seria o fogo, Big Crunch, ou o gelo, expansão eterna. Para fazer isso, eles precisavam medir distâncias cósmicas com precisão absoluta. Eles usaram um tipo muito específico de estrela explodindo: as supernovas do tipo Ia. Essas supernovas são chamadas de velas padrão. Elas explodem sempre com a mesma massa e, portanto, com o mesmo brilho intrínseco. Se você vê uma lâmpada de 60 watts a 1 metro, ela brilha muito. Se você a vê a 1 quilômetro, ela é um pontinho fraco. Mas como você sabe que ela é de 60 watts, você pode calcular a distância exata baseada no brilho aparente. Os astrônomos olharam para supernovas em galáxias muito, muito distantes. Eles esperavam ver supernovas brilhantes o suficiente para indicar que estavam perto, porque a gravidade estaria puxando as galáxias de volta, desacelerando a fuga. Mas quando eles processaram os dados, eles acharam que tinham cometido um erro. Eles limparam as lentes. Eles revisaram os códigos de computador. Eles duvidaram de si mesmos. As supernovas eram fracas demais. Elas estavam muito mais longe do que deveriam estar em qualquer modelo de universo desacelerado. A única explicação física possível era aterrorizante. As galáxias não estavam freando. Elas não estavam mantendo velocidade constante. Elas estavam acelerando. Imagine que você joga uma bola de beisebol para cima. Você espera que ela suba, desacelere por causa da gravidade, pare e caia. Agora imagine que você joga a bola. Ela sobe e, de repente, no meio do ar, ela dispara para cima como um foguete, ganhando velocidade, rasgando as nuvens e saindo da atmosfera a 50.000 km/h. Você olharia para isso e diria: isso é impossível. A gravidade deveria puxá-la. Tem alguma coisa empurrando a bola. Tem uma mão fantasma, um motor invisível empurrando-a para longe da Terra. No universo, essa mão fantasma é a energia escura. Ninguém sabe exatamente o que é a energia escura, mas nós sabemos o que ela faz e sabemos o quanto dela existe. Ela compõe cerca de 68% a 70% de toda a energia do universo. Pense nisso. Tudo o que você já viu, a Terra, o Sol, as estrelas, o gás, você, eu, o seu cachorro, tudo isso é matéria bariônica. Isso compõe menos de 5% do universo. A matéria escura, que segura as galáxias juntas, é cerca de 27%. E a energia A vasta maioria do cosmos é feita dessa substância misteriosa. Nós somos a minoria. Nós somos a exceção. O universo é, principalmente, um oceano de energia escura com algumas ilhas de matéria flutuando nele. E a natureza dessa energia é o oposto da gravidade. A gravidade é atrativa. Ela quer juntar as coisas. A energia escura é repulsiva. Ela quer separar as coisas. Ela exerce uma pressão negativa no vácuo que empurra o espaço para fora. Mas a diferença crucial, a característica que a torna o grande divorciador, é como ela reage à expansão. Pense na matéria: gás, poeira, galáxias. Se você tem uma caixa com gás e dobra o tamanho da caixa, o gás fica diluído. A densidade cai pela metade. A gravidade fica mais fraca porque as partículas estão mais longe umas das outras. A matéria se dilui com a expansão. A energia escura, ao que tudo indica, é uma propriedade do próprio espaço vazio.
É a constante cosmológica que Einstein inventou e depois descartou, mas que voltou para se vingar. Isso significa que cada metro cúbico de vácuo tem uma quantidade fixa de energia escura. Se você expande o universo e cria mais espaço, você cria mais energia escura. A energia escura não se dilui. A densidade dela permanece constante. Isso cria um ciclo de feedback positivo, um efeito bola de neve, apocalíptico. O universo se expande um pouco. Novo espaço é criado. Esse novo espaço contém nova energia escura. Essa nova energia escura empurra o universo com mais força. O universo se expande mais rápido. Mais espaço é criado. E assim por diante, exponencialmente. A gravidade, coitada, não tem chance. A gravidade está ficando diluída. A matéria está se espalhando e ficando irrelevante. A energia escura está se multiplicando e ficando dominante. Houve uma época no passado distante, nos primeiros bilhões de anos, em que a matéria era densa o suficiente para que a gravidade ganhasse a queda de braço. O universo desacelerou um pouco. Foi nessa época que as galáxias e estrelas se formaram. A gravidade precisava vencer para aglomerar o gás. Mas há cerca de 5 ou 6 bilhões de anos, o universo passou por um ponto de virada. A matéria se espalhou demais. A densidade caiu abaixo de um ponto crítico. A energia escura assumiu o controle do volante. Ela pisou no acelerador e não tirou o pé desde então. E é por isso que o nosso horizonte é uma prisão que se fecha, e não uma fronteira que se abre. Vamos visualizar o efeito prático disso na nossa corrida impossível. Lembram do nadador, fóton, tentando subir a cachoeira, espaço? No universo de Hubble, sem energia escura, a cachoeira ficaria mais fraca com o tempo. O nadador ganharia. No nosso universo, com energia escura, a cachoeira fica mais forte e mais rápida a cada segundo. O fóton que saiu de uma galáxia distante há 5 bilhões de anos tinha uma chance. Ele nadou e chegou até aqui. Mas o fóton que sai da mesma galáxia hoje, pobre dele. Ele salta para o espaço, mas o espaço sob ele se expande com uma violência acelerada. Hoje, a expansão pode ser de 70 km por megaparsec. Amanhã será 75, depois 80. A esteira rolante está ganhando velocidade. Isso cria o conceito aterrorizante do horizonte de eventos cosmológico. Muitas pessoas confundem o universo observável, o que vemos do passado, com o horizonte de eventos, o que poderemos ver do futuro. O universo observável é de 93 bilhões de anos-luz, mas o horizonte de eventos atual é de apenas cerca de 16 a 18 bilhões de anos-luz. Qualquer evento que aconteça hoje, além dessa distância de 16 bilhões de anos-luz, nunca enviará um sinal que chegue até nós. Nunca. Nem em 1 trilhão de anos. A luz sairá de lá, viajará em nossa direção, mas o espaço entre nós crescerá mais rápido do que a luz pode percorrer, para sempre. O fóton ficará preso em uma gaiola de Hubble, correndo eternamente sem sair do lugar, até que sua energia seja esticada para zero. E esse horizonte de 16 bilhões de anos-luz não está fixo. Ele está se fechando em torno de nós em termos comóveis. As galáxias que hoje estão dentro desse limite, amanhã serão carregadas para fora dele pela energia escura. É como se estivéssemos em uma festa em um salão enorme. No começo, o salão está cheio de gente, galáxias. Podemos conversar com todos, mas então o chão começa a esticar. As pessoas nas bordas do salão são empurradas para longe. Elas gritam, mas o som não chega. Elas acendem lanternas, mas a luz não chega. Elas cruzam a linha do horizonte. Uma por uma, as galáxias estão sendo desconvidadas da nossa realidade. Nós chamamos isso de o grande divorciador. A energia escura não destrói as galáxias, ainda. Ela apenas as divorcia de nós. Ela corta os laços causais. Ela queima as pontes de fótons. Ela garante que o universo se torne um lugar de ilhas solitárias. É difícil exagerar o impacto emocional dessa descoberta. Nós, seres humanos, somos exploradores. Nós cruzamos oceanos, escalamos montanhas, fomos à Lua. Nós sempre assumimos que, se
Se algo existe, podemos ir até lá. Se é real, é tocável. A energia escura nos diz: existem coisas que são reais, que existem agora, que são cheias de estrelas e planetas e talvez vida, mas que são proibidas para você. Você nunca saberá o que acontece lá. A história delas é desconectada da sua história. Isso fere o nosso orgulho. Isso limita o nosso potencial, mas também define o nosso lar. A energia escura define o cluster local como o nosso destino final. A gravidade local entre a Via Láctea e Andrômeda é forte o suficiente para vencer a energia escura. Nós vamos colidir com Andrômeda. Nós vamos nos fundir. Nós formaremos uma galáxia gigante, Milcomeda. Mas tudo o que estiver fora desse abraço gravitacional local está condenado ao exílio. O aglomerado de Virgem, estamos nos afastando dele. O superaglomerado Laniakea está se desfazendo. As estruturas grandes estão sendo rasgadas. Apenas as estruturas pequenas e densas sobrevivem. Nós estamos seguros aqui dentro, na nossa ilha fortificada pela gravidade. Mas lá fora, o oceano está furioso e está levando tudo embora. E há uma questão final, ainda mais especulativa e sombria, sobre a energia escura. A densidade dela é constante ou ela aumenta? Se ela for constante, constante cosmológica, o futuro é o isolamento, o Big Freeze. Mas se a energia escura ficar mais forte com o tempo, energia fantasma, então nem a nossa ilha local está segura. Esse é o cenário do Big Rip, o grande rasgo, que discutiremos em outro vídeo, mas vale mencionar aqui como a ameaça final. No Big Rip, a aceleração se torna tão violenta que vence a gravidade local. Ela rasga a Via Láctea. Depois, rasga o sistema solar. Depois, rasga a Terra. E, finalmente, rasga os átomos. Mas, mesmo sem o Big Rip, mesmo no cenário suave da constante cosmológica padrão, o destino é a solidão. A energia escura está apagando o universo. Ela está transformando o céu noturno em uma tela preta. Imagine os astrônomos do futuro distante, daqui a 100 bilhões de anos. A expansão terá levado todas as outras galáxias para tão longe que a luz delas terá um redshift infinito. Elas serão indetectáveis. O céu desses futuros astrônomos terá apenas as estrelas da própria galáxia deles, Milcomeda. Eles construirão telescópios potentes, apontarão para o vácuo e verão nada. Escuridão absoluta. Eles desenvolverão teorias físicas. A teoria deles dirá: o universo é constituído apenas pela nossa galáxia. O universo é estático. O universo é eterno. Eles estarão errados. Mas eles não terão nenhuma maneira de saber que estão errados. A energia escura terá apagado as pistas. Ela terá levado embora as velas padrão. Ela terá levado embora o brilho do Big Bang. A radiação cósmica de fundo terá esfriado para zero. Nós, humanos do século XXI, vivemos num momento mágico. Vivemos na era da informação cosmológica. Vivemos tarde o suficiente para ver a complexidade da vida, mas cedo o suficiente para ver a expansão antes que ela limpe o céu. Nós podemos ver as galáxias fugindo. Nós podemos ver a grade da prisão. Os seres do futuro viverão em uma prisão sem janelas e acharão que a cela é o universo inteiro. A energia escura não está apenas roubando o nosso futuro de exploração. Ela está roubando o passado do universo. Ela é uma censora cósmica que está lentamente queimando os livros de história. Na próxima parte deste vídeo, vamos aprofundar essa visão do futuro solitário. O que acontece quando a última galáxia cruza o horizonte? Como será o fim da cosmologia como ciência? E vamos refletir sobre o que isso significa para uma civilização que sonha em ser tipo 3 na escala de Kardashev, uma civilização que domina uma galáxia. Será que podemos ser tipo 4 e dominar o universo? A resposta da energia escura é um não retumbante. O universo é grande demais e está ficando maior rápido demais para ser dominado por qualquer coisa que não seja o vácuo. Preparem-se para o apagar das luzes. O
O show cósmico está terminando e as cortinas estão sendo puxadas pela mão invisível da energia escura. Até agora, falamos sobre a mecânica da nossa prisão. Falamos sobre como a expansão métrica do espaço e a aceleração causada pela energia escura estão empurrando as galáxias para além do horizonte, tornando-as inalcançáveis e invisíveis. Mas agora, eu quero convidar vocês para uma viagem no tempo. Eu quero que vocês entrem na minha máquina do tempo imaginária e viajem comigo para o futuro distante. Não para daqui a 1000 anos, nem 1 milhão, nem mesmo 1 bilhão. Vamos viajar para daqui a 100 bilhões de anos. O nosso Sol já morreu há muito tempo, transformando-se em uma anã branca fria e, eventualmente, em um cristal escuro flutuando no vazio. A Terra foi engolida ou congelada. Mas a vida, sendo a força tenaz que é, talvez tenha encontrado outros lares ao redor de anãs vermelhas longevas. Vamos imaginar uma civilização de astrônomos vivendo nessa era remota. Vamos chamá-los de os Observadores do Fim. Eles constroem telescópios superpoderosos, muito mais avançados que o James Webb. Eles apontam esses instrumentos para o céu e o que eles veem? Eles veem uma galáxia gigante, elíptica e majestosa, estendendo-se por todo o campo de visão. Essa galáxia é o resultado da fusão entre a Via Láctea e a nossa vizinha Andrômeda. Os cientistas chamam essa fusão futura de Milcomeda, ou Lactômeda. A gravidade local foi forte o suficiente para manter essas duas gigantes, junto com suas galáxias satélites menores, como as nuvens de Magalhães, unidas contra a maré da energia escura. Então, os observadores do fim vivem nessa ilha segura de Milcomeda. Mas quando eles olham além das estrelas da sua própria galáxia, quando eles tentam fazer o que Hubble fez e olhar para o espaço profundo, eles veem o quê? Eles veem nada. Eles veem uma escuridão absoluta, perfeita e eterna. Nessa época futura, a energia escura terá feito seu trabalho sujo com uma eficiência brutal. Todas as outras galáxias do universo, os bilhões de aglomerados, o aglomerado de Virgem, o superaglomerado de Coma, o grande atrator, terão sido arrastadas para além do horizonte cosmológico. A luz delas terá sido tão esticada pelo redshift, desvio para o vermelho, que o comprimento de onda será maior do que o tamanho do horizonte. A luz terá se tornado fisicamente indetectável. Para todos os efeitos práticos e científicos, essas galáxias deixaram de existir. Agora, coloque-se no lugar de um desses futuros astrônomos. Ele é brilhante, ele é curioso, ele usa o método científico, ele observa o universo dele, ele vê apenas uma ilha de estrelas cercada por vácuo infinito. Qual teoria cosmológica ele vai formular? Ele vai concluir, com base em todas as evidências observáveis, que o universo é constituído inteiramente pela galáxia Milcomeda. Ele vai concluir que o universo é estático, porque a galáxia dele é gravitacionalmente ligada e não se expande. Ele vai concluir que o universo é eterno, que sempre esteve ali e sempre estará. Ele não terá nenhuma evidência do Big Bang. Pense nisso. A evidência do Big Bang, para nós, vem de 3 pilares. A expansão de Hubble. Vemos as galáxias se afastando. No futuro, não haverá outras galáxias para ver se afastando. A abundância de elementos leves. A proporção de hidrogênio e hélio. Isso eles ainda poderão medir, mas podem achar que foi formado nos processos estelares internos. A radiação cósmica de fundo, CMB. O brilho residual da explosão inicial. Esse terceiro pilar, a CMB, é a arma fumegante da criação. Hoje, ela nos banha em micro-ondas. Mas com a expansão acelerada, a CMB também está sendo esticada. Daqui a 100 bilhões de anos, a temperatura da radiação de fundo terá caído tanto e o comprimento de onda será tão longo, ondas de rádio de quilômetros de comprimento, que ela será indistinguível do ruído interestelar, ou será bloqueada pelo plasma da própria galáxia. A evidência do Big Bang terá desaparecido. A história da origem do universo terá sido apagada. Isso leva a uma ironia trágica que os cosmólogos Lawrence Krauss e Robert Scherer chamaram de o fim da cosmologia.
Eles argumentam que vivemos em um tempo muito especial. Vivemos na única era na história do universo em que as condições iniciais, o Big Bang, ainda são visíveis, mas a estrutura final, o isolamento, já é previsível. Nós somos os únicos que podem ver de onde viemos e para onde vamos. Os observadores do fim terão uma ciência rigorosa, lógica e baseada em dados. E estarão completamente errados. Eles construirão um modelo de universo-ilha que será consistente com todas as observações deles, mas será falso. Eles nunca saberão sobre a inflação cósmica, nunca saberão sobre a nucleossíntese primordial, nunca saberão que existiu um tempo em que o céu estava cheio de outras ilhas de luz. Eles serão vítimas da maior censura cósmica imaginável. A energia escura não apenas separa o espaço, ela separa o conhecimento. Imagine que você acorda em uma biblioteca. Você lê os livros, aprende a história do mundo. Mas então, a biblioteca começa a pegar fogo. Os livros queimam um por um. Nós somos a geração que está na biblioteca enquanto o fogo está no começo. Ainda podemos ler a maioria dos livros. Podemos ver as páginas queimando, as galáxias sumindo. Mas as gerações futuras nascerão em uma sala cheia de cinzas. Eles olharão para as cinzas e não terão como reconstruir as palavras de Shakespeare ou as equações de Einstein que estavam nas páginas. O conhecimento, uma vez perdido pela expansão do horizonte, é irrecuperável. A informação sai do universo causal. Isso nos faz perguntar: será que nós também somos vítimas disso? Será que existiram coisas no universo primordial antes da recombinação? Ou estruturas na escala da inflação que já desapareceram do nosso horizonte antes que pudéssemos evoluir para vê-las? Será que a nossa cosmologia, que nos orgulhamos tanto, é apenas uma visão de fechadura de uma realidade muito maior que já foi deletada? É provável que sim. É provável que estejamos vendo apenas os restos de um banquete muito maior que já acabou. Mas voltemos ao isolamento físico. O futuro solitário não é apenas sobre a perda de conhecimento, é sobre a perda de potencial. Hoje, olhamos para o céu e sonhamos com uma civilização do tipo 3 na escala de Kardashev, uma civilização que coloniza e extrai energia de toda uma galáxia. Isso é possível. Nós podemos, em teoria, colonizar Milcomeda inteira. Levará milhões de anos, mas a física permite. Mas e uma civilização do tipo 4? Uma civilização que domina o universo visível? A energia escura diz: não. Nós nunca poderemos construir uma rede de comércio ou comunicação entre galáxias distantes, porque as pontes estão sendo queimadas. Se enviarmos uma nave para o aglomerado de Virgem hoje, talvez ela chegue lá, mas ela nunca voltará. E nenhuma mensagem que ela enviar voltará. O universo está se fragmentando em feudos cósmicos. Cada aglomerado de galáxias ligado pela gravidade, como o nosso grupo local, se tornará um universo independente, isolado de todos os outros por um oceano de escuridão em expansão exponencial. Não haverá Federação Unida de Planetas em escala intergaláctica. Haverá apenas o silêncio lá fora. Existe um cenário ainda mais assustador, que mencionei brevemente na parte anterior, chamado Big Rip, o Grande Rasgo. Se a energia escura não for constante, mas aumentar de força com o tempo, energia fantasma, onde o parâmetro da equação de estado WW, indolala, então o horizonte não apenas se estabiliza longe de nós, ele começa a encolher em nossa direção. Primeiro, ele engole as galáxias vizinhas. Depois, ele quebra a gravidade de Milcomeda, separando as estrelas. Nesse ponto, o céu noturno dentro da nossa própria galáxia ficaria preto. Você não veria mais a Via Láctea. Você veria apenas as estrelas muito próximas. Depois, o horizonte encolheria para dentro do sistema solar. Os planetas seriam arrancados do Sol. Nos momentos finais, o horizonte seria menor que um átomo. Os elétrons seriam arrancados dos núcleos. A matéria seria destruída. Esse é o fim da cosmologia levado ao extremo, o fim da física. Mas mesmo no cenário mais suave, o cenário padrão,
Teocharoa Lambda igual a CDM. O destino é a solidão. As estrelas de Milcomeda eventualmente queimarão todo o seu hidrogênio. Elas se apagarão uma a uma. Novas estrelas pararão de nascer porque o gás terá sido consumido ou ejetado para o vazio intergaláctico. O universo se tornará um lugar de cadáveres estelares, buracos negros, estrelas de nêutrons e anãs brancas esfriando. E como a expansão continua, até esses cadáveres estarão isolados. A civilização, se ainda existir, terá que se amontoar ao redor dos últimos buracos negros em rotação para extrair energia da sua ergosfera, processo de Penrose. Seremos catadores de lixo cósmico, vivendo nas sobras de uma era de ouro que já passou, encolhidos no escuro para nos proteger do frio do zero absoluto, sem nunca mais ver outra galáxia, sem nunca mais saber que o universo foi, um dia, um lugar cheio de luz e movimento. Essa visão é deprimente? Talvez. Mas ela também carrega uma beleza urgente. Ela nos diz que o agora é precioso. Nós vivemos na Era Estelífera, a Era das Estrelas. A era em que o universo é brilhante, ativo e compreensível. Nós ganhamos na loteria temporal. Nós somos os olhos do universo num breve momento de lucidez, antes que a demência da energia escura apague as memórias. Nós temos o privilégio e o dever de registrar a história. Se os observadores do fim existirem, talvez eles encontrem nossos registros. Talvez, em algum lugar de Milcomeda, enterremos uma cápsula do tempo cósmica, um monólito de dados gravado em titânio ou diamante, dizendo: nós estivemos aqui. Nós vimos o universo quando ele era jovem. Nós vimos que havia outras galáxias. Nós vimos a radiação do Big Bang. O universo não é apenas isto que vocês veem. Ele foi grandioso. Acreditem em nós. Essa seria a nossa mensagem para o futuro. O testamento da humanidade contra o esquecimento. A cosmologia, então, não é apenas ciência. É a arqueologia do futuro. É a preservação da memória da criação antes que o grande divorciador a leve para sempre. Na conclusão deste vídeo, vamos sair dessa melancolia do futuro distante e voltar para o presente. Vamos resumir o que isso significa para a nossa filosofia de vida. Se não podemos escapar da bolha, o que devemos fazer dentro dela? Se somos prisioneiros, como podemos ser prisioneiros livres? O horizonte cosmológico define nossos limites, mas dentro desses limites, ainda temos 93 bilhões de anos-luz de quintal. Embora só possamos alcançar uma fração minúscula disso fisicamente, podemos alcançar tudo visualmente agora. Vamos refletir sobre a importância de sermos os guardiões da memória. E vamos encerrar com a ideia de que, mesmo que o universo físico nos abandone na escuridão, a mente humana conseguiu, por um breve instante, abraçar o infinito. E talvez isso seja o suficiente. Preparem-se para a reflexão final. Somos poeira, sim, mas somos poeira que viu a verdade. Chegamos ao fim da nossa longa jornada até as bordas da realidade. Começamos com um olhar inocente para o céu noturno, sonhando com um infinito de possibilidades, e fomos confrontados, passo a passo, pela fria arquitetura da nossa prisão. Vimos que o universo observável é uma bolha finita, de 93 bilhões de anos-luz. Vimos que a expansão do espaço, impulsionada pela energia escura, age como uma esteira rolante que arrasta as galáxias para longe de nós, mais rápido do que a luz pode nadar contra a correnteza. E vimos o futuro sombrio, onde o céu se apagará, deixando nossos descendentes distantes sozinhos na escuridão, ignorantes da verdadeira glória do Big Bang. É compreensível sentir um aperto no peito diante dessa perspectiva. O horizonte cosmológico é, talvez, a barreira mais cruel da física, porque ela não nos proíbe apenas de tocar as estrelas. Ela nos proíbe de saber que elas existem. É uma forma de cegueira progressiva. O universo está lentamente fechando as pálpebras, preparando-se para um sono eterno sem sonhos. Mas, nesta conclusão, eu quero propor uma inversão de perspectiva. Eu quero que paremos de olhar para o que estamos perdendo e comecemos a olhar para o que temos.
A cosmologia moderna nos ensina algo que nenhuma religião ou filosofia antiga jamais imaginou. Nós vivemos no momento dourado do tempo. Os cientistas chamam isso de o problema da coincidência. Por que nós, seres humanos, surgimos exatamente agora? Por que não surgimos daqui a 100 bilhões de anos? Se tivéssemos surgido no futuro distante, o céu seria preto. A astronomia seria uma ciência pobre e limitada. Não saberíamos sobre a expansão. Não saberíamos sobre a origem. Se tivéssemos surgido muito cedo, no universo primordial, o cosmos seria quente demais, caótico demais, cheio de radiação letal, sem planetas estáveis para sustentar a vida. Nós surgimos no intervalo perfeito. Surgimos na Era Estelífera, a Era das Estrelas. Nós vivemos na janela de tempo onde o universo esfriou o suficiente para permitir a vida, mas ainda não se expandiu o suficiente para apagar a história. Nós somos, em um sentido muito real, os privilegiados do tempo. A nossa prisão, o horizonte cosmológico, ainda é transparente. As grades ainda não foram cobertas pelas cortinas da energia escura. Nós podemos ver através delas. Podemos ver a luz fóssil da criação, a CMB. Podemos ver as galáxias fugindo. Isso nos dá uma responsabilidade única. Nós não somos apenas observadores passivos. Nós somos as testemunhas oculares da criação. Nós somos a memória do universo. Se os observadores do fim, aquela civilização triste e solitária do futuro, não puderem ver a verdade com seus próprios olhos, eles dependerão de nós. Eles dependerão dos registros deixados por civilizações que viveram durante a Era Dourada. Isso transforma a nossa existência, que parecia pequena e isolada, em algo monumental. Nós somos os guardiões da arqueologia cósmica. O nosso dever, como a espécie inteligente que despertou neste momento específico, é registrar tudo. Mapear cada galáxia, medir cada espectro de luz, gravar a canção do Big Bang antes que ela se desvaneça no silêncio de rádio. Nós estamos construindo a Biblioteca de Alexandria do Cosmos, antes que o incêndio da expansão queime os livros. E quanto ao nosso isolamento físico? Sim, é verdade. Nós nunca visitaremos a galáxia GNZ11. Nós nunca tocaremos o horizonte. Mas será que isso importa tanto assim? O universo observável, a nossa cela, contém cerca de 2 trilhões de galáxias. Cada uma dessas galáxias tem, em média, 100 bilhões de estrelas. Isso significa que temos acesso visual a 2,10 estrelas. Isso é um 2, seguido de 23 zeros. É um número tão vasto que, se cada grão de areia de todas as praias da Terra fosse uma estrela, ainda não chegaríamos nem perto desse total. A nossa prisão é maior do que qualquer sonho que qualquer ser humano já teve. Dizer que estamos presos em um espaço de 93 bilhões de anos-luz é como dizer que uma bactéria está presa no Oceano Pacífico. Sim, tecnicamente há um limite, mas, para a experiência da bactéria, é um infinito prático. Nós temos mais mistérios dentro do nosso horizonte do que poderemos resolver em toda a vida útil da espécie humana. Temos buracos negros para estudar. Temos exoplanetas para catalogar. Temos a busca por vida alienígena dentro da nossa própria Via Láctea. A obsessão com o que está além do horizonte é uma armadilha do ego. É a ganância de querer o que não se pode ter, ignorando a abundância que está bem na nossa frente. O universo nos deu um quintal gigantesco. O fato de haver uma cerca no final do quintal não torna o jardim menos bonito. Além disso, o horizonte nos dá algo que o infinito não pode dar: foco. Se o universo fosse verdadeiramente infinito e acessível, se pudéssemos ir a qualquer lugar instantaneamente, nós nos perderíamos. Seríamos nômades eternos, vagando sem rumo, sem nunca criar raízes. A impossibilidade de escapar nos obriga a valorizar o aqui. Nós somos criaturas do grupo local. Nós somos filhos da Via Láctea. O nosso destino não é conquistar o multiverso abstrato. O nosso destino é cuidar desta ilha de luz.
Nós temos que aprender a conviver com nossos vizinhos gravitacionais. Andrômeda, as nuvens de Magalhães. Essas são as únicas companhias que teremos para a eternidade. A energia escura está levando os estranhos embora, mas está deixando a família unida. A gravidade, que vence a expansão em escalas locais, é o laço que nos mantém abraçados enquanto o resto do mundo se dissolve. Há um conforto nisso. O universo está ficando mais simples, mais íntimo. Daqui a trilhões de anos, quando o céu estiver escuro, quem estiver vivo em Milcomeda olhará para as estrelas da galáxia e dirá: esta é a nossa casa, e é tudo o que precisamos. Mas eu não quero terminar com resignação. Eu sou um físico teórico. Eu vivo de sonhar com o impossível. Eu disse que é impossível escapar do horizonte com a física que conhecemos hoje. Mas a ciência é uma história sem ponto final. Hoje, somos limitados pela velocidade da luz e pela geometria de 4 dimensões, 3 de espaço, plus 1 de tempo. Mas a teoria das cordas, a área a que dediquei minha vida, sugere que podem existir dimensões extras, dimensões enroladas, escondidas na escala de Planck. Se o universo é uma membrana, flutuando em um espaço dimensional maior, o bulk, talvez existam atalhos que não vemos. Talvez a energia escura não seja constante. Talvez ela seja cíclica. Alguns modelos, como a cosmologia cíclica conforme de Roger Penrose, sugerem que o fim de um universo é o início de outro, que o estado de entropia máxima do futuro distante é matematicamente idêntico ao Big Bang de um novo éon. Talvez a informação não se perca. Talvez ela seja reciclada. Nós não sabemos. Estamos apenas arranhando a superfície da realidade. O horizonte cosmológico é o limite da nossa visão atual, não necessariamente o limite da realidade absoluta. Por enquanto, ele é uma parede sólida. Mas daqui a 1000 anos ou 1 milhão de anos, uma mente mais brilhante que a minha, talvez uma inteligência artificial ou um pós-humano, possa encontrar uma fissura na parede. Possa encontrar uma maneira de enviar um sinal subespacial ou usar o emaranhamento quântico de uma forma que ainda não compreendemos para tocar o que está além. A esperança é a última que morre. E na física, a esperança se chama nova teoria. Mas mesmo que essa nova teoria nunca venha, mesmo que estejamos presos para sempre, ainda assim valeu a pena. Valeu a pena despertar do sono da matéria inanimada. Valeu a pena abrir os olhos e ver a vastidão, mesmo que por um breve momento cósmico. Nós somos o universo conhecendo a si mesmo, e o fato de sabermos que estamos presos é a prova da nossa grandeza. Um animal na jaula não sabe o tamanho da jaula. Ele apenas vive. Nós medimos a jaula. Nós calculamos o raio. 46,5 bilhões de anos-luz. Nós calculamos a taxa de expansão. 70 km US/MPC. Nós olhamos para o carcereiro, energia escura, nos olhos e o nomeamos. Essa compreensão nos liberta. A mente humana pode viajar para onde o corpo não pode. Em nossa imaginação e em nossas equações, nós já escapamos. Nós já fomos até a borda. Nós já vimos o que há lá fora, o brilho do Big Bang. Nós somos prisioneiros físicos, mas somos viajantes mentais livres. Então, da próxima vez que você olhar para o céu escuro, não sinta medo da solidão. Sinta orgulho. Sinta orgulho de fazer parte da única espécie, no único planeta, no único momento da história, que teve a audácia de medir o infinito e descobrir onde ele termina. Nós somos os prisioneiros do momento. Sim, mas que momento glorioso para se estar vivo. Aproveitem a vista enquanto ela dura. As luzes estão acesas, o show está acontecendo e nós temos os melhores lugares da casa. Não desperdicem esse privilégio olhando para o relógio ou lamentando o fim da festa. Olhem para o palco. Maravilhem-se com a dança das galáxias, porque você é parte dessa dança. Você é a maneira que o universo encontrou de sentir a sua própria grandeza antes de fechar os olhos. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por explorarem os limites da nossa cela comigo. Mantenham a mente aberta, porque é a única coisa que o universo não pode prender. Até a próxima.